Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, nosso primeiro programa do ano. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia, Vera, Rogério. Bom dia, olá a todos. Bom dia, feliz ano novo. Olha nós aqui de volta. Feliz 2021. Começou um novo ano. E para quem não leu ainda, a Vera publicou ontem um artigo interessantíssimo, dando as boas-vindas a 2021 no blog da Empower. Super interessante. O link está disponível tanto no Facebook, quanto vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo para ir direto lá para o texto. É um ano que começou bem interessante e acho que a Vera pode começar nos auxiliando a entender um pouco melhor o início do governo Joe Biden nos Estados Unidos. Pois é, foi um ano que começou com fortes emoções, né? Assim, com uma invasão inédita ao Capitólio, com pessoas armadas, com todas as características de um golpe de Estado, assim, com cenas absurdamente chocantes, e a gente ficou sem saber o que ia acontecer. De repente, a Força de Segurança foi lá, segurou, então, a Guarda Nacional, o FBI, o Serviço Secreto, todo mundo se juntou, as polícias de Maryland, Virgínia e do Distrito de Colômbia, né? Colômbia, desculpa, controlaram a invasão e voltou a pauta de onde tinha parado. E, para a decepção do então presidente Trump, o vice-presidente, que já tinha demonstrado que não ia ferir a Constituição, conforme queria o então presidente, ele então voltou com mais vontade ainda de terminar com aquilo e pronto. E acabou, realmente, Joe Biden foi confirmado. Bom, então, dali até a posse vai acontecer o quê? Aconteceu um monte de coisa. Trump foi banido do Twitter, da Facebook, YouTube, de todas as plataformas das mídias sociais. Rogério, você vai falar? Não, a Câmara também votou o impeachment, né, do ex-presidente. Sim. Então, assim, o começo do ano foi o inferno astral do Trump, né? Tudo aconteceu contra ele. Mas quem semeia vento colhe tempestade. Então, foi mais ou menos o que ele colheu, porque ele já estava convocando pelo Twitter dele as pessoas para o dia 6 e dizendo "It will be wild". E olha, foi wild. Depois de toda a selvageria, então, do dia 6 e dos dias subsequentes, veio a posse do presidente Biden, que estávamos conversando agora mesmo. Foi tão emocionante ver uma coisa normal, né? Assim, bem, sem nada, sem surpresa, sem nada. Foi o ritual cumprido. A Lady Gaga cantou lindamente, uma coisa que a gente não costuma associar a uma posse de um presidente, a Lady Gaga, mas ela foi ótima. E assim foi. Normal. Um parênteses cultural. Eu achei aquele poema que uma estudante declamou espetacular. Para mim, foi talvez o momento alto de toda a cerimônia. Foi. Aquilo foi assim, emocionante mesmo. Importante. Não, é registrar também que o ex-presidente Trump não foi a transmissão de poder, mas o ex-vice-presidente Mike Pence foi, né? Foi. E todos os ex-presidentes vivos, tirando o Jimmy Carter, que já está doente e tal, também estiveram presentes, né? Então foi como você disse aí, uma transmissão de poder bem tradicional. Dan Quayle foi o primeiro a entrar, porque foi o primeiro vice, foi na ordem de antiguidade, né? Então ele foi o primeiro vice de um governo do pai, que já não existe mais, que já faleceu, e assim foi indo. E Mike Pence foi o último a entrar, que foi o mais recente. Então ele entrou no lugar de Trump. Trump perdeu em todas essas. Bom, aí Biden tomou posse. O discurso de unificação, conciliador, falando do futuro. Ele não falou muito do passado, falou do atentado à democracia, tudo mais, mas assim, o foco foi no futuro e de unificação.
Aí teve o primeiro dia. Só que o primeiro dia do Biden, tudo que ele fez foi desfazer, quer dizer, tudo não, 90% que ele fez foi desfazer o passado. Então, ele falou do futuro, mas ele olhando pelo retrovisor. Então, ele desfez uma porção de coisa que podiam, deviam ser desfeitas mesmo. Ele voltou para a OMS, desculpa, voltou para uma coisa. Ele já, assim, no primeiro dia, já a proibição da entrada de alguns muçulmanos ao país cancelou. Então, assim, medidas controversas do Trump ele já cancelou. O muro, né? Reconheceu o muro, acabou o muro. E a ciência voltou à pauta. Existe uma guerra contra o coronavírus, que já matou mais do que a Segunda Guerra nos Estados Unidos. Então, agora existe uma guerra comandada pela ciência. Então, a indicação que ele dá é que ele vai ser o presidente, eu acho que isso aí é inequívoco. Agora, que a equipe terá autonomia e voz, também não tem dúvida, porque ele se cercou de pessoas. O interessante também comentar, eu não quero me estender muito, não, mas eu queria comentar só o seguinte: ele escolheu gente que conhece o governo, todo mundo é veterano de alguma coisa. O que para ele é absolutamente essencial, porque as pessoas não tiveram acesso a nada do Trump. Ele falou que abriu o governo, não abriu coisa nenhuma. Avril Haines, que é a nova diretora, acho que é da CIA, né? Não me lembro mais. Não é de segurança. Enfim, ela, na sabatina dela, eles perguntavam, ela falou assim: eu nunca tive acesso à comunicação classificada, ou seja, sigilosa. Ela não tinha como responder, ela não sabia nada, mas sabia como funciona o governo. Então, é possível que agora comece a funcionar de uma forma eficiente. Bom, então tem isso, e depois, se for tempo, a gente podia comentar também alguém sobre o Brasil e os Estados Unidos. Mas eu só queria acrescentar, Vera, o Biden vai ter uma janela aí de 2 anos, né, para reorientar aí a política americana, né, porque registrar, ele vai ter maioria nas 2 casas do Congresso, né? Apertada, mas agora no comecinho de ano também teve aquela eleição suplementar, né, para aquelas 2 vagas lá da Geórgia, no Senado, e o Partido Democrata levou as 2, né? Então, graças ao Trump, né? Exatamente. Graças ao Trump, porque não foi levado. Então, até como em 2022 vai ter a eleição para o Congresso, né? A próxima, então acho que até lá vai ser um período aí onde o Biden vai ter oportunidade, né, de imprimir a sua marca ao governo, que todos torcemos que seja um retorno à normalidade, né, como você registrou. Mas eu só queria também dizer o seguinte: eu fico um pouco incomodado, porque às vezes a cobertura da imprensa no Brasil é assim, como se o Biden estivesse fazendo tudo pensando no Bolsonaro aqui. Eu duvido que algum documento que passou pela mesa dele nesses primeiros dias tenha lá escrito Bolsonaro ou Brasil, quer dizer, aí acho que é um pouco forçar a barra, né? Quer dizer, muito. O Brasil não tem essa importância toda para os Estados Unidos. Não. O Brasil existe, mas ele existe lá embaixo na cadeia alimentar. Né? Uma das coisas que eu percebi, muitos entrevistados, ex-presidentes, ex-membros de governos passados, falando sobre a transição de poder, que nos Estados Unidos já existia durante 2 séculos, basicamente, uma ideia de que a transição de poder democrática é algo common sense. Ela acontece e está ali, é natural, inerente à política norte-americana. E esse ano foi diferente. Serviu como um alerta para a gente não pode tomar como garantido necessariamente tudo isso. E isso serviu para o mundo inteiro perceber também a importância de você ter instituições fortes o suficiente para garantir a continuidade de uma democracia forte, né?
E aí, trazendo isso para o Brasil, os reflexos aqui também chegam de forma direta e indireta. E a relação como que o Brasil vai ter com os Estados Unidos a partir de agora fica em dúvida. A gente tem que esperar as próximas semanas para entender o posicionamento do governo Bolsonaro e o posicionamento do governo Joe Biden sobre questões que até então estavam alinhadas ao governo Trump, mas completamente desalinhadas com o resto do sistema internacional e com a realidade. Então, acho que são cenas de um próximo capítulo para aguardar de como que vai se desenrolar. E aí a Vera, antes de iniciar a gravação, a gente comentava da carta enviada pelo presidente Bolsonaro ao presidente Joe Biden, falando de meio ambiente do Brasil. Nós sabemos que não é nem um terço daquilo que está na carta e é um dos temas mais sensíveis hoje, que envolve governo Biden, mas também Congresso norte-americano. Então, é algo que a gente tem que aguardar para ver. Um outro ponto também... Por favor, Vera. Não, é só uma coisinha que eu queria chamar a atenção. Ontem, com relação à China, o Bolsonaro falou da vacina e tudo mais, que eu não vou entrar nisso, porque acho que vai ser o nosso, mas ele falou uma coisa interessante, que o recado não foi nem para a China, nem para a Índia, nem para ninguém, mas foi para os Estados Unidos mesmo. Ele falou o seguinte: não existe amor em relações internacionais, existe interesse. Então, o amor pelo Trump acabou, né? Agora, aquilo que é uma guinada interessante. Eu acho que a mensagem não foi para ninguém que não fosse os Estados Unidos. Para a China também, mas em todo caso, então agora fechei meu parênteses, então vou voltar para eu já ia dar início nessa próxima parte da nossa pauta, que é em relação ao início das campanhas de vacinação ao redor do mundo, aqui no Brasil, e as consequências políticas que isso trouxe e está trazendo para as relações, tanto no internacionais do Brasil quanto do mundo, né? E aí você já traz, Vera, um exemplo claro do dilema que hoje nós, como nação, vivemos, por consequência de políticas adotadas ao longo dos últimos anos, em termos de relações exteriores, contrárias e até certos momentos agressivas com China, com Índia e com parceiros estratégicos que foram parceiros estratégicos do Brasil durante décadas, né? E que são, querendo ou não, players importantíssimos no sistema internacional. E aí a gente vê hoje os noticiários trazendo informações de que insumos estão retidos na China, vacinas retidas na Índia. São consequências naturais de retaliação de um sistema internacional que funciona interligado e que o Brasil desprezou e desdenhou nos últimos anos. Exatamente. A gente estamos aí já quase indo para uma semana, né, do início da vacinação no Brasil, ainda restrita aos profissionais da área de saúde, né? Em termos percentuais, ainda é muito pouco para fazer qualquer efeito nos indicadores aí de hospitalização, mortes, etc. Mas pelo menos foi uma luz no fim do túnel, né? Por enquanto, na prática, o que a gente tem é só a vacina do Butantan, né? A Coronavac, a parceria lá com o laboratório chinês, e agora parece que esse final de semana vai chegar aí também as primeiras doses lá vindas lá da Índia, né? Da vacina da AstraZeneca. Agora, assim, politicamente, acho que o Bolsonaro saiu bastante fragilizado, né, desse momento, né, todo mundo falando aí do ponto, né, para o político, para o governador João Dória de São Paulo. Já tem algumas pesquisas aí mostrando piora na popularidade do governo, não dá para falar ainda em tendência, mas sinaliza ali um quadro mais complicado, né, para o presidente Bolsonaro, porque ele acabou tendo que se render. O Luiz falou em choque de realidade, né? Ele acabou tendo que se render ao fato de que, por enquanto, o que a gente vai ter mesmo é a vacina do Butantan, né? E
A outra vacina lá de Oxford são 2 milhões de doses, né? Então não é muita coisa. E a vacina do Butantan já está muito mais próxima de chegar no braço das pessoas, né, nesse momento. Eu vou trazer um dado empírico científico novo para a nossa discussão. Analisar como o Bolsonaro se saiu mal nessa questão da vacina e como Dória deu um pulo gigantesco é muito simples a partir do momento que você está na Ceasa, isso aconteceu comigo, na Ceasa, aqui em Porto Alegre, e os carregadores de compras da Ceasa estão comentando entre eles: você vai tomar a vacina do Dória? É a vacina do Dória. E isso tem um peso político que é exatamente o que o Rogério está falando. Parênteses feito, um novo dado para nossas análises. E isso lançou o Dória nacionalmente. Agora ele tem reconhecimento nacional. Não tinha. Então, é difícil. É uma marca, né? Assim como o Bolsa Família foi a marca do Lula, o Plano Real foi a marca do Fernando Henrique Cardoso, né? Pelo menos potencialmente, o Dória agora tem aí uma marca, né, que pode ser explorada, né? Uhum. Claro que com o tempo vão chegar também vacinas aí de outras origens e tal, mas sem dúvida não é à toa que esse final de semana as capas aí de todas as revistas semanais, né, estão dando destaque aí ou para o Dória ou para a Coronavac, para o Butantan, enfim. Agora, é importante notar que a China, não importa de onde vem a vacina, qual seja ela, a AstraZeneca, por exemplo, é Oxford, mas o insumo vem da China. Nós dependemos da China e dependemos de uma relação fluida com a China. Não dá para ficar com aquela briguinha de Twitter, porque o embaixador da China responde. E tem consequências. Aí fica um monte de bombeiro tentando consertar, mas o canal diplomático está realmente comprometido. Ainda é muito cedo, né, para a gente falar em qualquer projeção nacional do Dória e pensando já em 2022, porque a memória do povo ela é muito curta, isso é notado ao longo dos anos. E, assim como ninguém esperava uma pandemia mundial em 2020, o que virá 2021 e 2022, a gente ainda não sabe. Mas a relevância que ganha João Dória e a ciência no país é muito grande. Isso, por si só, já é um ponto positivo, porque você vê o Butantan ganhando relevância e boa parte da população se rendendo a entender agora a importância de você ter desenvolvimento e investimento em pesquisa, tecnologia, ciência e inovação. Mas eu já vou avançar pela questão do tempo, gente, para um próximo tópico, que também é muito quente, muito interessante, que é as eleições no Congresso, que vão ganhando destaque e trazendo também interessantes movimentos na política nacional. Pois é, o Congresso está em recesso, né? Mas nem parece, porque o noticiário político, né, ele está quase que todo ele centrado ou na questão da vacina ou na sucessão, né, do Rodrigo Maia na Câmara e do Davi Alcolumbre no Senado, né? A eleição vai acontecer no dia 1º de fevereiro, vai ser uma eleição presencial, inclusive. Então, os deputados e senadores terão que estar em Brasília, né? Tem aí 2 candidatos mais fortes, né? Tem outros candidatos também, mas na Câmara a disputa está aí entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi, e no Senado entre o Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet, né? Aparentemente, parece que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco têm um certo favoritismo, né? Mas isso ainda é muito prematuro cravar qualquer desfecho, né? Eu até escrevi sobre isso, né? Você tem aí, então, na verdade, alguns cenários possíveis. Então, você pode ter um cenário com o Arthur Lira na Câmara e o Pacheco no Senado e outros 3 cenários também, combinando aí os outros candidatos, né? Mas, curiosamente, o que chama a atenção, né, é que tanto na eleição da Câmara como no Senado são
parlamentares que ou do centrão, né, ou do centrinho, né, para usar essa terminologia nova aí, né, o centrão, que são esses partidos aí que a gente já conhece, né, de centro-direita, e o centrinho, que é esse bloco aí formado por MDB, DEM, né, e que está sendo apoiado agora pelos partidos de esquerda também, né, principalmente a candidatura do Baleia Rossi, né, na Câmara. Né. Então, assim, não, na verdade, eu estou só fazendo esse ponto porque ganhe quem ganhar, né, não dá para imaginar assim grandes diferenças em termos da preferência do presidente da Câmara e do Senado em relação à preferência da mediana do Congresso. São esses 4 parlamentares aí estão muito próximos, né? Inclusive não tem nem grandes diferenças no padrão de votação deles, né? Ao longo desses últimos 2 anos aí. Agora, pode fazer alguma diferença aí, por exemplo, caso se instaure, né, novamente uma demanda forte por impeachment do presidente Bolsonaro, né? Então, nesse aspecto, para o governo seria melhor que o Arthur Lira fosse eleito na Câmara, né? Porque é a Câmara que inicia o processo, né? Mas mesmo que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco sejam eleitos, não significa que terão sido eleitos por conta do apoio do presidente Bolsonaro. Isso eu acho que é importante frisar, né? Bolsonaro pode até ter as preferências dele, mas ele certamente não é o principal kingmaker, né? Em atividade, né? Quer dizer, está tudo muito mais relacionado aí às alianças entre partidos, aos interesses visando a eleição de 2022, não é? Então, não significa que, mesmo que candidatos eleitos apoiados pelo presidente Bolsonaro sejam eleitos, possamos, então, descartar completamente, por exemplo, né, a abertura de um processo de impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, hoje não parece muito provável, mas se a popularidade dele continuar caindo, né, se a crise econômica não for revertida, né, se começar a ter muita gente na rua, né, aqueles fatores que a gente sabe, né, que historicamente estão associados a impeachment, né, aí não adianta ter um aliado na Câmara ou no Senado, porque a bola de neve vai andar do mesmo jeito, né? Mas vamos ver, vamos ter mais uma semana que vem. Semana que vem a gente ainda vai estar discutindo aí os bastidores, né, dessa campanha. Eu tenho a sensação, Rogério e Vera, de que a sustentação no poder do presidente Jair Bolsonaro ela ainda se dá muito pela ausência de um fato claro, nítido de corrupção. Talvez hoje o elemento principal que segura ainda e sustenta Bolsonaro no poder, porque todos os outros elementos estão indicando uma perda de apoio popular e dentro da Câmara e do Senado. Então, ele está perdendo aliados e está perdendo apoio popular com o passar do tempo pelas ações ou equivocadas ou falta de ação e alinhamento ideológico, inclusive, com parte da população. Não sei se está muito errada essa minha sensação, mas é hoje o que eu vejo. O Bolsonaro conseguiu despertar uma devoção, por falta de uma outra palavra, assim, por tudo que ele fala e faz. Por mais absurdo que seja, ele consegue, tem uma turma que o apoia e que consegue arrumar todo tipo de argumento, falso ou não, para apoiar, coisa que ninguém mais tem. Então, precisa dele fazer muita coisa para quebrar esse apoio que ele tem, que é uma minoria vota. É impressionante. Então, assim, ele precisa de uma pedalada fiscal para poder convencer que ele precisa ser impedido, né? Agora, o impeachment
virou uma coisa corriqueira, mas não deve ser. Ele foi eleito 4 anos, ele deve cumprir os 4 anos. Sim. E daqui 4 anos, a população tem a oportunidade de renovar ou não o contrato dele. Então, quer dizer, é uma coisa que não deveria acontecer, como não deveria ter acontecido com Dilma, entendeu? Aconteceu. E é um instrumento necessário, que aconteceu com o Collor também, é um instrumento necessário, ele precisa existir, é parte da democracia realmente, mas a gente não pode correr o risco de banalizar o impeachment. Não gostei, vai embora. Aprende a votar. Você tem toda a razão, Vera. Eu concordo também com o que o Luiz falou, né? Falta o batom na cueca, né? Para falar português claro, né? O revólver fumegante, né? Não, assim, porque de fato, né? As grandes polêmicas que o presidente gera são a partir de coisas que ele fala, né? Normalmente nessas lives dele ou naquelas conversas lá no cercadinho em Brasília, né? Mas falta assim né? Alguma coisa que ele tenha feito, né? Ou que ele tenha consentido, né? Em termos assim concretos. Então isso eu acho que ainda não está caracterizado, né? Mas voltou-se a falar de impeachment, né? Não parece ser o cenário muito provável hoje, né? Mas esse ano promete, né? Esse ano que está começando aí. O Bolsonaro pode, por exemplo, chegar à conclusão de que talvez nem vale a pena ser candidato novamente em 2022. Né? Isso eu acho que pouca gente tem comentado essa possibilidade, é improvável também. Né? Os presidentes, em geral, buscam a reeleição, né? Mas suponha, por exemplo, que o Bolsonaro anuncie que não será candidato à reeleição. Isso eu acho que já colocaria desarmaria bastante aí o ambiente político, né? Não estou afirmando que vai acontecer, né? Mas enfim, é um cenário que não pode ser também ignorado. Claro. Gente, e para a semana que vem, algo para a gente ficar de olho, algum fato mais relevante para mantermos nossa atenção? Vamos continuar esperando aí a chegada, né, de novas doses das vacinas contra a Covid no Brasil. Né? A gente não falou também, mas tem a vacina russa, que parece que também está próxima aí de ser aprovada. Né? E também, particularmente, me interessa aí os movimentos desse tabuleiro de xadrez na sucessão da Câmara e do Senado. Isso. E eu vou continuar olhando lá nos Estados Unidos para ver. Maravilha, então. Vera, Rogério, você que nos acompanhou até aqui, um ótimo final de semana, muito bom revê-los e começamos 2021. Com a corda toda. Muito bom estar de volta. Saudade de todo mundo. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau, até semana que vem.